É uma noite missionária. Missões é o tema mais empolgante de toda a Bíblia. Se a gente observar a palavra de Deus, nós vamos perceber que desde o Gênesis, Deus se revela interessado em salvar o homem de todas as tribos, de todas as raças, de todos os povos. Em Gênesis capítulo 6, o Senhor se utiliza de Noé para pregar ao povo antediluviano acerca do juízo iminente de Deus. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor tira Abraão da Mesopotâmia, ele o leva por outras nações, e aonde quer que o povo de Deus passasse, o nome dele ia sendo conhecido, ia sendo engrandecido. O Senhor tira Moisés do Monte Sinai, em Êxodo capítulo 3, e leva para o Egito, para de lá liderar o seu povo. E a palavra de Deus diz que aonde o povo ia passando, o nome de Deus ia sendo conhecido. No Novo Testamento, Deus faz a maior demonstração de missões, quando Ele envia o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. E quando Jesus está prestes a ser assunto aos céus, Ele delega essa responsabilidade de fazer missões à sua igreja. Por exemplo, o texto conhecido, Mateus capítulo 28, 16 a 20, Jesus, logo após a ressurreição, se reúne com os discípulos e Ele lhes diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante que Jesus começa dizendo: é-me dado todo o poder. E a razão da nossa pregação, a força do Evangelho, a eficácia da palavra que nós transmitimos, está nesse fato. A Ele pertence todo o poder. Esse texto também nos mostra o grande desafio quando diz: ide, fazer discípulos de todas as nações. Porque todo homem é carente da revelação de Deus. Todo homem é carente da salvação de Deus. A grande tarefa é fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a grande companhia é a do Senhor Jesus, que garante que no exercício dessa obra, Ele nos acompanha. É interessante que em Marcos 16 e 15, o Senhor Jesus, depois da ressurreição, diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. É interessante que todos os missiólogos concordam que o ide de Jesus é de caráter coativo, é uma obrigação ir e fazer discípulo, é uma obrigação da igreja, é uma obrigação dos crentes, é o nosso dever. A palavra de Deus diz também que quando Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, olha para os seus discípulos e ele lhes diz, Atos 1 e 8, diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, e até aos confins da terra. Aqui estão registradas as últimas palavras de Jesus. Enquanto ele subia, a Bíblia diz que todos estavam com os olhos fitos nele. E dois varões apareceram e disseram: varões galileus, dois anjos, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, voltará da mesma forma. Queridos irmãos, uma grande parte do ministério do Espírito Santo tem a finalidade de capacitar os crentes para a pregação do Evangelho. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo capacitou os discípulos para serem testemunhas do Evangelho. Portanto, até aqui eu tenho afirmado que missões é o assunto principal da Bíblia,
que Deus está muito interessado em missões e que Ele delegou à sua igreja a responsabilidade de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Daí a importância do nosso tema: anunciai o Evangelho de Cristo, que transforma vidas. Anunciar o Evangelho é nossa obrigação. O crente ou a igreja que não cumpre bem essa função também perde o seu valor, como um sal que perde o seu sabor, ou como uma luz que está escondida e que não brilha mais. Deus não precisa de uma igreja aqui na terra que não pregue o seu Evangelho. Deus não precisa de uma igreja aqui na terra que não pregue, que não proclame, que não anuncie o seu Evangelho. Queridos irmãos, a salvação é o tema predileto de Deus. A prioridade de Deus é salvar pecadores. É tanto a prioridade de Deus que Ele enviou Jesus para morrer na cruz e salvar pecadores. Alguém certa vez perguntou para Jesus: o Senhor veio fazer o que aqui? Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Numa outra ocasião, ele entrou numa sinagoga em Jerusalém, num sábado, segundo o seu costume, e diz a Bíblia que ele pediu o rolo do livro da lei. E ele foi ao capítulo 61 de Isaías, e ele leu: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, libertar cativos e oprimidos, restaurar a vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele acabou de ler essa porção das Escrituras, a Bíblia diz que todos estavam com os olhos fitos nele. Ele devolveu o rolo do livro ao assistente, lhes fitou nos olhos e lhes disse: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Em outras palavras, eu sou aquele acerca de quem os profetas falaram, sonharam, desejaram, imaginaram. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou eu que estou hoje aqui nessa sinagoga. E eu estou, na verdade, lendo uma agenda para mim mesmo de coisas que eu vou fazer por cada ser humano. Portanto, Deus é um Deus interessado em salvar. E Lucas 10 diz que Ele veio ao mundo buscar e salvar o que estava perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, se a igreja do Senhor não anunciar o Evangelho de Cristo, a morte dele terá sido em vão, pelo menos para aqueles que não vierem a ouvir. Paulo diz, Romanos capítulo 10, já foi lido o versículo 9, mas no versículo 10 e seguintes, Paulo vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Anunciar o Evangelho é extremamente importante, porque o anúncio do Evangelho dá aproveitamento à obra de Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário. Jesus não morreu na cruz para curar paralítico. Ele não morreu na cruz para que coxo andasse. Isso ele fez e fez muito bem antes de morrer e continua fazendo e faz quando quer. Mas ele morreu na cruz para salvar pecadores da condenação eterna. Jesus, queridos, não nos encheu do Espírito Santo simplesmente para a gente ficar cantando dentro de um templo, mas para que nós fôssemos testemunhas do Evangelho. Eu fico triste quando na igreja Deus salva alguém e a igreja não demonstra alegria profunda. Parece que a igreja não entende a grandeza disso. Eu não tenho nenhuma dúvida que na maioria das nossas igrejas, se um dos paralíticos que estiverem presentes se levantar durante um culto, eu não tenho qualquer dúvida de que a alegria da igreja é infinitamente maior do que se Jesus salvar
um pecador naquela noite. Eu posso afirmar